Reflexão do dia 14 de abril de 2024, terceiro domingo de Páscoa, cor litúrgica branco. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos para esta reflexão, para que possamos, no Espírito Santo, analisar e entender a primeira, a segunda leitura, o Evangelho de hoje, e o que significa para nós o Salmo, na profundidade do nosso espírito. Entender também a vida do santo do dia, que foi Santa Ludovina, invocada como intercessora dos doentes crônicos. Ela que sofreu tanto, Século XIV, Holanda, teve também problemas de saúde seríssimos, mas Santa Ludovina nasceu em 1380 na Holanda. Tinha uma forte intimidade com a cruz do Senhor nos seus sofrimentos e pautava sua vida na ciência da cruz, ou seja, na dor. Enfrentou vários desafios, mas a dor que tocou teu coração foi ser acusada de mentirosa, aproveitadora do povo. Seu legado não parava por aí. Diante de todas as realidades, a acusação, a jovem resolveu dar a mesma resposta de Jesus no alto da cruz. Senhor, tende piedade desse povo, Senhor. Eles não sabem o que eles fazem. E continuou evangelizando até o fim da sua vida. Morreu de forma serena e em paz. Em 1890, o Papa Leão XII elevou a santa ao altar e autorizou o seu culto para o dia de sua morte. Porque desde a época da sua morte, ali pelo século XIV, até o século XIX, ela tinha uma devoção incrível em todo o mundo. Por isso que o Papa Leão XII, então, autorizou, e levou a santa ao altar justamente no dia da sua morte. Santa Ludovina, rogai por nós, rogai também pela nossa família. Minha família é santa. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos para a primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 13 a 19. Leitura do Ato dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Então, ele afirma que Jesus é a promessa que foi feita a Abraão, Isaque e Jacó, aos antepassados. E ele continua: Vós os entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pediste a libertação de um assassino. Vós mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E disso nós somos testemunhas. Então aqui, os apóstolos liderados por Pedro está dizendo ao povo que se converte, ao povo que vê sinais de Jesus, mesmo depois da sua morte, após a sua ressurreição. Então, diante de todos os sinais, a igreja está lembrando que nós decidimos soltar o assassino. Quando aquele povo optou por Barrabás, Barrabás significa tudo que o homem é, assassino, traidor e tudo mais. E diante de o Jesus, o Santo Filho de Deus, então o povo faz a opção pelo homem na sua natureza pecaminosa, de tudo de ruim que o homem tem, a humanidade tem, representada ali por Barrabás. Então somos também esses que rejeitam o Senhor Jesus, e muitas vezes as nossas atitudes nós negamos a Deus e fazemos opção para os homens. Assim, diante de uma legalidade, de uma lei do país, o que quer que seja, eu vou em praça pública e exerço o meu pecado com toda a autoridade. Agora a lei dos homens me liberou para este pecado, então agora eu posso exercer o meu pecado em praça pública, como se isso te desse alguma condição, alguma cobertura, licença para cometer pecados sem a consciência do juízo final. Isso é loucura, loucura. O homem sem Deus,
ele é louco, ele é doido, é pior do que Barrabás, é um animal, é um risco para si mesmo. E a nação que tira Deus do seu coração, a nação que rejeita Deus, logo, logo perseguirá os seus, logo, logo matará os seus. É assim que acontece quando nós olhamos nações que deixaram Deus de lado. Quem sofre no final é o próprio povo. E continua Pedro, os apóstolos, falando para o povo. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, quando aqui no versículo 17 ele fala assim: e agora, meus irmãos, eu sei que vós agiste por ignorância, dá uma aparência superficial de quem lê de que a ignorância salva, né? Bom, vocês agiram por ignorância, assim como vossos chefes. Mas não é não. A ignorância é mais a imputação do pecado, é a misericórdia de Deus sobre nós. Mas a continuidade e a perseverança do homem no pecado é condenado. Porque aqui ele fala: Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca dos profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha o que ele fala no 19. Né? Uma coisa é estar na ignorância, outra coisa é arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Então, o pecado de quem está na ignorância não é retirado. Ignorância não salva ninguém, tá? Ninguém. O que salva é acreditar na misericórdia de Jesus, acreditar na misericórdia de Deus sobre cada um de nós. É viver diariamente buscando Deus, né? Arrependendo-se e convertendo-se diariamente ao nome do Senhor Jesus, para alcançar o coração de Deus. Amém. Salmo. O salmo de hoje está no Salmo 4, versículo 2 até o 9. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó Senhor, minha justiça, vós que soubeste aliviar-me dos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai a minha oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de vossa face. Assim, nesse Salmo 4, queremos lembrar toda a angústia de Santa Ludovina, que em meio aos seus sofrimentos, ela também não negava: eu estou sob a proteção da face do Senhor, é o Senhor que me motiva, é o Senhor que me mostra o caminho a seguir. Assim como na primeira leitura, né, quando Pedro e os apóstolos revelam ao povo a face misericordiosa do Senhor. Na segunda leitura de hoje, em 1 João capítulo 2, de 1 a 5, o Senhor nos fala. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos juntos do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só dos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Engana-se quem acha que Jesus morreu pelos pecados daquela geração no tempo de Jesus. Jesus morreu também pelo meu e pelo seu pecado, pelos pecados que eu cometerei ainda no futuro e que você também cometerá. Então, nós temos uma raiz pecadora, uma raiz vacilante. O pecado original, ainda mesmo depois do nosso batismo, né, quando rejeitamos toda ação de pecado sobre nós, ainda temos a consequência, mesmo que o nosso inconsciente ou o nosso consciente nos leve a uma atitude de pecado. Mas se pecar, nós temos que ter a consciência de que temos Jesus Cristo. Ele também se fez homem, viveu as nossas misérias. Ele sabe exatamente aquilo que nos impele, que nos impulsiona ao sofrimento do pecado. Ele entende, ele sabe, ele viveu também como cada um de nós vive até nos dias de hoje. Então, se pecarmos, temos Jesus Cristo, aquele defensor,
O pecado só não pode gerar em nós o prazer, né, de permanecer nessa condição, né, o prazer continuado de ficar no pecado. Não, tem que causar em nós arrependimento, porque temos Jesus como o justo intercedor, defensor de nós. E a palavra conclui: para saber que conhecemos, que conhecemos Jesus, vejamos se guardamos seus mandamentos. Quem diz, eu conheço Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nessa pessoa. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. Guardar a palavra não significa que não vou pecar, que você não vai pecar. Guardar a palavra é ter a consciência dos mandamentos do Senhor. E a hora que eu desviar disso por algum motivo, ter também na consciência do arrependimento o exercício da misericórdia. É isso que fala o Salmo de hoje. Compreendei que nosso Deus faz maravilha por seu servo, e o que o Senhor me ouvirá quando eu faço as minhas preces. Pedindo a Deus, então, misericórdia, pedindo a Deus que olhe por cada um de nós e que seja misericordioso naqueles momentos de fraqueza e de pecados. Evangelho. O Evangelho está em Lucas capítulo 24, de 35 a 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Que discípulos são esses? Os discípulos de Emaús, que logo após a morte e crucificação de Jesus, depois de aguardar alguns dias, eles resolveram desistir de tudo e voltar para casa, né? E no meio do caminho, Jesus lhe apareceu. Jesus andou com eles 11 quilômetros, né? Conversando, revelando as Escrituras, e depois, no momento de partir o pão, já à noite, eles compreenderam que se tratava de Jesus. Jesus some da visão deles e eles voltam apressadamente para Jerusalém para contar aos apóstolos o que tinha acontecido. Versículo 36. Ainda estavam falando quando Jesus, o próprio Jesus, né, apareceu no meio deles. Eles disse: a paz esteja convosco. Jesus apareceu quando as portas estavam fechadas, janelas fechadas. Como que Jesus entrou naquela sala, né? Então nós vamos entender já que o corpo ressuscitado do Senhor já não obedece às leis da física deste mundo, né? Porque como aquele corpo atravessa uma parede ou se materializa no meio deles, não sabemos. Nós só sabemos que ele não entrou nem pela janela e nem pela porta. E no meio dos apóstolos, Jesus fala: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E porque tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim, tocai, né? E vede, um fantasma não tem carne nem ossos, mas estáis vendo o que eu tenho. Então, este corpo glorioso que Jesus se apresenta aos apóstolos, então eles é materializado, não é um corpo de luz assim, sei lá, diferente do nosso, assim. Tanto que Jesus come com eles, né? Olha só o versículo 40. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar. Certamente ali Jesus não tinha a mesma aparência, só pode. Porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes alguma coisa para comer? E deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Então nós estamos falando de um corpo. Mas esse corpo que serve agora ao Deus que ressuscitou dos mortos, ele consegue atravessar uma parede, ou surgir, ou se materializar. Não sabemos, ninguém sabe. Mas sabemos, volto a dizer, que Jesus não entrou nem pela janela nem pela porta. Depois disse-lhes:
São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que está escrito sobre Jesus? Que ele seria crucificado, perseguido, morto, sepultado, que levaria sobre si as nossas maldições e que resgataria na mansão dos mortos o documento que Satanás tinha contra nós e nos libertando assim da maldição do pecado. Da mesma forma que Adão e Eva, ao pecar, foram expulsos do Éden, né? Ali foi escalado 2 anjos guardando, né, a porta do Éden para que eles não voltassem. No dia da sua ressurreição, estavam ali também 2 anjos, agora guardando o retorno. A porta se abriu, o véu se abriu no dia da morte de Jesus e na sua ressurreição. A ressurreição de Jesus nos trouxe o caminho de volta. Nós temos agora a condição de caminhar pelo caminho de Jesus e encontrar o Pai. Então, Jesus abriu a inteligência dos discípulos para que entendessem as Escrituras. Ele disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações. Agora não só Israel, está vendo? A todas as nações. A começando então por Jerusalém. Vós sereis testemunho de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sofrimento e perseguição de Santa Ludovina, né, já no século XIV, né, 14 séculos depois de Jesus, foi perseguida por anunciar Jesus, sofria tanto. Imagine então como os apóstolos sofreram, né, no meio daquela início do cristianismo, ali tendo que anunciar Jesus primeiro para os judeus e depois para o mundo. Como que o mundo recebeu aquela mensagem. Não foi fácil, não. Quando nós lembramos dos santos mártires, daquelas pessoas que com suas famílias foram pisoteados por feras, engolidos, massacrados, destroçados por leões famintos, quando praticamente uma estrada de 5 quilômetros é iluminada com corpos de cristãos em chama, né, servindo de lamparina, quando eles foram prensados, queimados, enforcados, decapitados. Foram tantas as perseguições aos cristãos e eles permaneceram firmes até os dias de hoje. E hoje nós somos esta geração que sucede aos apóstolos pela igreja e seremos testemunho de tudo isso. Então essa palavra de Jesus, vós sereis testemunho de tudo isso, nos traz até a data presente. Assim como no século XIV, a santa de hoje foi testemunha, nós agora no século XXI temos a responsabilidade e o dever de sermos testemunhos que Jesus ressuscitou e está no meio de nós e que a ressurreição de Jesus nos trouxe vida plena na nossa morte. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Estamos num domingo santo de Páscoa ainda, né, após a ressurreição do Senhor. Que o Senhor então nos dê a força no Espírito para testemunharmos Jesus. Lembramos dos santos mártires e queremos, Senhor, sacrificar também a nossa vida em termos de, no dever de anunciar Jesus diante dos nossos filhos, dando-lhes exemplo de santidade e respeito, dando-lhes, Senhor, toda a motivação no Espírito para também te adorar e te bendizer. Ó Senhor, apresentamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, invocando o nome protetor de Jesus, desejamos para a nossa casa, para a nossa família, para nossos filhos, paz, justiça e prosperidade. Tudo isso vos pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Multiplique em suas redes sociais esta palavra para que mais corações estejam abertos e sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Assim como Jesus atravessou aquela parede e esteve no meio dos apóstolos, ele possa atravessar também toda a resistência do nosso coração e revelar o Espírito Santo em nós. Amém.
Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.